Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer uma aula diferente, né? Porque eu vou estar desenhando mais, eu acho que os desenhos ficam melhor quando eu faço na folha, né? Porque a gente vai fazer cálculos aí de integrais através de áreas, né? Cálculo de áreas, na verdade, através de integrais. E daí eu resolvi fazer a aula com essa dinâmica. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu o teoreminha aí do fundamental do cálculo, né? Que falava o que basicamente? Eu tinha integral, né, de uma função qualquer, x dx, no intervalozinho de a até b. Então eu tinha exatamente isso daqui. Como que a gente calculava através do teorema fundamental, pessoal? Que isso daqui vai ser igual a alguma primitiva de f no ponto B menos essa primitiva de f no ponto A. Pronto. Era só eu fazer exatamente isso daí que a gente viu na aula passada. E a gente chegou a isso através daquele limite, né? Qual que era o limite? O limite do somatório dessa função aplicada num ponto CI, né? Da variação de xi, né? Começando em 1 indo até n, né? Tal que esse n vai para o infinito ou o maior dessa variação de x e vai para zero, né? Enquanto menor, mais n eu vou ter. Então isso daqui a gente calculava através de f de b menos o f de a. Bom, e a gente achou essa soma aqui, pessoal, através de uma área, né? Então é bastante razoável a gente pensar que quando a gente está calculando uma integral, a gente está calculando, na verdade, a área dessa função até o meu eixo x, tá? Desse intervalo de a até b. Então a gente vai pensar nisso daí também. Só que a gente vai ter que considerar, fazer algumas considerações, né, e interpretações dessas funções, porque nem sempre quando a gente calcula essa integral vai dar exatamente a área. Não, a gente tem que fazer algumas análises para a gente poder afirmar isso, certo? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, então a gente tinha visto funções desse tipo aqui, ó. F de x que está acima do meu eixo x, ou seja, esse f de x ali, ó, ele sempre vai ser o quê? Positivo. Então a gente viu, né, o nosso intuito era mostrar essa função que está acima do meu eixo x e mostrar que a área é exatamente igual a essa integral, certo? E a gente realmente viu isso, né, lá na aula passada, e realmente é. Então a área disso daqui, essa areazinha de f, né, desse intervalozinho de a até b, ele vai ser igual a quem? A integral desse f, né, no intervalozinho de a até b. Realmente vai ser isso. Mas a gente vai ver diversos tipos de funções e vai ver o que está acontecendo com a área e com a integral e por que sempre eu não posso relacionar isso daqui. Então, isso daqui, pessoal, vai ser exatamente igual sempre quando o meu f for positivo, tá bom? Então, vamos ver o que vai acontecer quando o meu f não necessariamente vai ser positivo, pode ser negativo, ou vai ser os dois, né, nesse intervalo, ou seja, vai cortar o meu eixo x aí, né? Então, vamos ver esses exemplos aí, pessoal. Pessoal, então olha aqui, eu vou colocar umas situações mais gerais, né, para a gente calcular funções, que não vai dar umas ideias mais amplas, né, de qualquer conjunto que eu pegar aí no meu plano cartesiano, certo? Então eu vou pegar aí tipos de funções que vai nos dar essa ideia mais ampla, do que só pegar aquelas funções que estão acima do meu eixo x, né, ou seja, aquelas funções que estão passando só aqui em cima no intervalo. Então a gente vai pegar tipos de funções gerais aí, certo? Bom, pessoal, então na aula passada a gente viu, né, que quando essa função aqui ela está abaixo do meu x, ou seja, essa daqui é uma função, essa aqui é uma f de x qualquer. E observa aqui que o que está acontecendo com ela, pessoal? Ela está menor do que zero, né? Eu posso colocar aqui igual, mas ali a gente pode ver que ela é sempre menor do que zero. Se a gente tem que uma função é menor que zero, então a gente pode afirmar que a minha integral dessa função aplicada nesse intervalo, né, onde ela é menor que zero, também vai ser menor que zero, né? Então, se eu tenho isso, vai acontecer isso. Bom, aí vocês falam, ah, professor, mas não existe área negativa. Realmente não existe área negativa. Então, se a gente tem algo desse tipo, ó, o f menor ou igual do que zero, o que a gente pode concluir? Que a área dessa região, né, que aquela A ali de área, ela vai ser igual a menos essa integral. Certo? Então a gente tinha isso daí da aula passada, né? Porque isso daqui vai dar um número negativo, menos isso vai dar um número positivo. E vai ser exatamente essa área, tá?
Então a gente pode concluir isso. Agora vamos colocar uma forma mais geral aí possível para a gente. Bom, pessoal, olha esse segundo exemplo aí de função que eu dei, né? Esse f de x aqui, ó. Então, a gente não pode afirmar nada, né? A gente não pode falar que essa função ela é positiva nem negativa no intervalo de A até B, né? Porque no intervalo de A até B ela é positiva até aqui. Daqui até aqui ela é negativa e daqui até aqui ela é positiva. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Vamos marcar esses pontos aqui, chamar esse ponto aqui de C, né? De x, e esse D que está em x. Certo? Bom, pessoal, então não dá para a gente afirmar, né, que quando eu pego a integral de A até B, eu vou ter exatamente algum valor dessa área. Não, não vou ter. Por quê? Porque olha aqui, ó, eu vou ter a integral de A até B dessa funçãozinha f de x, dx. Então, como essa função ela não está acima do meu eixo x inteiro ou abaixo do meu eixo x inteiro, então a gente não consegue visualizar ela, a área dessa região, com o valor dessa integral. O que a gente teria que fazer? Separar essa integral da seguinte forma. Essa integral de A até C, né? Então, vou parar a integral de A até C de f de x dx, mais a integral de C até D de f de x dx, mais a integral de D até B de f de x dx. Certo? Então, então essa integral a gente viu, né, que é exatamente igual à soma dessas integrais, porque eu sei o D está dentro de AB, certo? Desse intervalozinho de A até B. Então, a gente pode fazer isso daqui tranquilamente, pessoal. Daí, para a gente calcular a área, o que a gente vai falar? Ó, a área de A até C, né, compreendida aqui, ela vai ser positiva igual a minha integral. Então, isso daqui vai ser exatamente a área. Essa areazinha aqui também, essa integral vai corresponder à área, porque está acima do meu eixo x. Então, essas duas aqui estão correspondendo à área. Agora, essa daqui está correspondendo menos à área, essa integral. Por quê? Porque ela está negativa. Ou seja, isso daqui vai dar um número negativo. Então, quando eu estou calculando essa integral, o que eu estou fazendo? Pegando essa integral positiva mais essa integral positiva e subtraindo essa, porque essa daqui é negativa. Por isso que a gente não vai encontrar, teoricamente, aí, né, um valor positivo ou negativo que corresponda a essa área. Né? Então, se eu quero achar a área dessa figura, né, que eu tracejei em vermelho ali, o que eu vou ter? Então, a área ela vai ser igual a integral de A até C, né, dessa função, menos essa integral aqui. Por que menos essa integral? Porque aqui já é um valor negativo, então eu faço menos essa integral. A gente vai ter um valor positivo, então menos de C até D, de f de x dx, mais a integral de B até D, de f de x dx. Certo, pessoal? O que isso aqui a gente pode concluir disso daí? Que essa integralzinha aqui, ó, ela não vai ser igual à área, né? Porque aqui eu vou estar subtraindo e aqui eu vou estar somando. A diferença vai ser essa, mas o resultado ele pode dar completamente diferente dependendo do que eu estiver somando ou subtraindo. Inclusive, se essa área aqui for maior do que a soma dessas duas, isso aqui tudo vai dar negativo, né? E a área não pode ser negativa. Certo, pessoal? Então, a gente tem essas análises que a gente tem que fazer, né, quando a gente encontrar alguma função qualquer. Então, por exemplo, um exercício daí, calcule a área da função f de x no intervalo de A até B. Então, você tem que ver se a sua função ela vai encostar no eixo x, porque se ela encostar no meu eixo x, pessoal, se ela estava em cima, ela vai para baixo obrigatoriamente nesse intervalo. Se ela estava embaixo, ela vai para cima obrigatoriamente nesse intervalo. Então, visualiza se a sua função está encostando no eixo x. Se a sua função estiver encostando no eixo x, então, logicamente, ela vai ter duas áreas, né, que vai estar subtraindo, certo? Mais e outra menos. Certo? Então, analise sua função antes de tirar a conclusão da área delimitada por ela. Certo? Vamos dar uns exemplos aí para ficar mais fácil de entender. Bom, pessoal, então olha aqui. Considere a função f de x igual a x ao cubo, né? E eu quero calcular essa integral aí no intervalo de menos 1 até 1. Bom, então vamos fazer isso daí, né? Só calcular. Ele quer calcular a integral, então a gente vai calcular. Ele não quer que a análise gráfica, nem faz nada disso. Então vamos calcular essa integral. Então tem integral de menos 1 até 1 de x ao cubo dx. Daí o que eu tenho que fazer? Vou calcular a primitiva dessa função, né? Que é o quê? Aumento 1 no meu expoente
e divido por ele mesmo. E isso variando de menos 1 até 1, certo? Substitui o ponto final menos o ponto inicial. O ponto final é 1, então fica 1 a quarta menos 4 menos 1 a quarta dividido por 4. Bom, aqui vai ficar 1 elevado a 4 vai dar 1 elevado a 4 vai dar 1 sobre 4, 1 quarto. Menos 1 elevado a 4 vai dar mais 1, pessoal. Sobre 4, 1 sobre 4. Isso aqui resultou em 0. Então, essa integral aqui, ó, ela é 0. Observa aí que tem a área compreendida por essa função, né, no intervalo de menos 1 a 1. Só que está falando aqui que é 0. O que significa? Que a área que está embaixo é igual à área que está em cima, porque elas, calculando, está dando o quê? 0, certo? Então, a gente quer calcular isso. Ó. Calcule a área da região limitada pelo gráfico f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Quando eu estou falando retas x igual a 1 e x igual a menos 1, tanto faz aqui, eu estou falando do intervalo compreendido, pessoal, entre menos 1 e 1. Estou pegando esse intervalo de x. Então, o x vai estar aqui dentro, certo? Então, estou pegando esse intervalozinho aí e quero calcular a integral através nesse intervalo, certo? Quero ver que região está demilitando aí. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é ver se minha função ela sai de cima vai para baixo, de baixo vai para cima, ou se encosta duas vezes. E para isso, o que eu tenho que fazer? Igualar essa minha função a zero. Por quê? Quando o y é igual a zero, eu vou achar onde a minha função está encostando no eixo x. Né? Então, quando eu calculo y igual a zero, eu acho onde minha função está encostando no eixo x. Então, tem que achar esse pontinho aqui, ó, esse x1 aqui. Ou, no caso, como é polinômio de terceiro grau, pode ter até 3 raízes, né? Ou seja, pode ter até 3 valores aqui. A minha função pode subir, descer, subir, ou descer, subir, descer, tanto faz. Né? Então, a gente vai calcular o quê? Y igual a zero. Então, vamos lá. Então, minha função é f de x igual a x ao cubo. Eu quero y igual a zero, então f de x igual a zero. Então, 0 igual a x ao cubo. O que eu posso fazer aqui? Tirar a raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica daqui, raiz cúbica daqui. Daí esse daqui vai dar 0, esse aqui vai dar x. Bom, então a gente chegou que o x é igual a 0. Então, aonde que minha função está mudando aí, né? Onde que minha função está encostando no eixo x? No x igual a 0. Então, ou minha função vai sair de cima e vai vir para baixo, ou a minha função vai sair de baixo e ir para cima. Né? Já que ela está encostando só nesse ponto. Observe aí que não vai ter outro valor que minha função vai zerar. Certo? Então, ela está saindo de baixo indo para cima ou de cima indo para baixo. Certo? Bom, o que a gente tem que fazer agora? Então, para calcular a área, né, a gente tem que saber qual função está embaixo, né, qual parte está embaixo e qual parte está em cima. Eu sei que os intervalos vai ser de menos 1 até 0 e de 0 até 1, que eu tenho que calcular. Então, eu tenho que saber se isso daqui está positivo ou negativo, isso daqui também, certo? Então, beleza. Então, vamos ver o primeiro aí. Como que eu vou saber se o primeiro está positivo ou negativo? Ah, pessoal, eu sei que esse intervalo inteiro aqui vai ser positivo ou negativo. Então, é só pegar um ponto. Pega um ponto dele aí, que está entre os dois. X igual a menos meio, né? Está entre os dois aí. O que vai acontecer com o meu y? Y vai ser igual a menos meio ao cubo. Menos meio ao cubo é a mesma coisa que menos 1/8. Ah, então minha função vai estar embaixo. Então, para esse intervalozinho aqui, pessoal, de menos 1 até 0, minha função é negativa. Então, quer dizer que minha integral também é negativa. Então, para eu calcular essa área, a área de A aí vai ser o quê? Menos a integral de menos 1 até 0. Por quê? De menos 1 até 0, eu sei que minha função é negativa. Eu acabei de ver aqui, ó, tá dando y negativo. Certo? Então, eu vou calcular x ao cubo dx. E aqui, então, se aqui era negativo, aqui tem que ser positivo, né? Porque minha função está encostando só em um ponto aqui no eixo x. Certo? Que é no x igual a 0. Mais a integral de 0 até 1 de x ao cubo dx. Bom, isso daqui vai ser igual. A gente já calculou a primitiva, não já? É x à quarta sobre 4. Então, vai dar x à quarta sobre 4 aplicado nos pontos menos 1 até 0,
né? Só que aqui é negativo, mais a minha função aplicada no x à quarta sobre 4, aplicado no menos 1 até no zero, desculpa, até 1. Bom, isso daqui vai ser igual a quê, pessoal? Aplicando aqui, ó, no ponto final, que é zero, vai dar zero. Então vai ficar menos, então vai ficar zero, né? Menos 1 elevado a 4 sobre 4. Certo? Só que isso aqui, a função inteira, ela está negativa, não é? Então isso aqui tudo é negativo. Certo? Mas, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ponto final é 1, então vai dar 1 quarto mais 0, que é 0 sobre 4, dividido por 4 vai dar 0. Então a gente vai resultar nisso daqui. Bom, pessoal, aqui vai dar o quê? 1 quarto menos 1 quarto com esse menos, vai dar mais 1 quarto, mais 1 quarto. Ou seja, vai dar 2 quartos, que é a mesma coisa que meio. Então a soma das duas áreas está resultando em meio, tá, pessoal? Então como que vai ficar aí esse gráfico, né? Como que vai ser esse gráfico aí? Bom, pessoal, então olha o que a gente tem aqui. Essa área é meio, né? Que a gente tinha acabado de calcular. Essa área aqui também é meio. É, na verdade, 1 quarto, né? Essa área é 1 quarto e essa área também é 1 quarto. Certo? E observe que essa integral desse ponto até aqui está abaixo do meu x, ou seja, negativa. A gente tinha visto que era negativa mesmo. Né? Então, a integral disso aqui vai dar menos 1 quarto. Com mais 1 quarto ia zerar. Certo? Bom, então aqui a gente pode ver que nem sempre a integral vai ser igual às áreas delimitadas nessa função, dado o intervalo, de menos 1 até 1. Certo, pessoal? Vamos abranger mais, né, esse cálculo de áreas através das integrais. Então agora a gente vai estar calculando aí, né, áreas entre duas funções. Como que a gente pode fazer isso daí, né? Então, olha, eu tenho uma função f e uma função g, né, e vou calcular as áreas delimitadas por essas funções. Bom, que eu posso perceber aí, pessoal? Que quando eu calculo a integral de f, ela vai dar uma área positiva, né? No intervalo de a até b, pelo menos. Né? No intervalo de a até b, ela vai dar uma área positiva porque ela está toda acima do meu eixo x. Certo? E se eu pegar essa área, vai dar toda essa parte aqui, ó, pessoal. Toda essa partezinha aqui. Certo? E se eu pegar a minha integral de g, ela vai ter essa partezinha aqui que está negativa, né? Mais essa partezinha aqui, ó, que está positiva. Então, se eu considerar essa área em vermelho, o que eu vou estar fazendo? Eu vou nessa parte positiva aqui, ó, eu vou estar pegando a área toda de f menos a área de g. Tá vendo a área de g aqui? Estou olhando só para essa parte aqui, ó, pessoal. Então, estou pegando a área de f inteirinha menos essa parte de g que não está colorido, certo? Então, é f menos g nessa parte. Aqui, quando a gente pega, a gente vê que tem que ser a área de f mais a área de g. Só, pessoal, que a integral de g ali ela é negativa. Então, para eu calcular essa área, teria que ser a integral de f menos a integral de g também, porque já que a área é negativa, ficaria a área de f menos a área de g, certo? E daí estaria somando. Então, sempre quando eu tenho essas integrais aí, eu vou ter o quê? A diferença entre essas funções. Então, a área dessas funções aí, pessoal, sempre vai ser o quê? A integral de f menos g nesse intervalo de a até b, desde que f esteja acima de g. Ou seja, f de x tem que ser maior ou igual que g. E é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, pessoal. Se a minha funçãozinha f e a minha funçãozinha g elas se interceptam em um ponto, significa que se f estava em cima até esse ponto, ela vai estar embaixo depois desse ponto, certo? E a mesma coisa de g. Então, o que eu teria que calcular? De a até c, f menos g, e de c até b, g menos f, certo? E como que eu calculo esse ponto, professor? É só igualar as duas funções, né? E você encontraria esse ponto c aí, certo? Bom, pessoal, então agora o que a gente vai ter aí, ó? Calcule a área da região delimitada por y igual a 2 e y igual a x ao quadrado, no intervalo de 0 até 1. Bom, aqui a gente tem duas funções, né? Que é calcular a área entre elas. Quais são essas duas funções?
f de x igual a 2 e f de x igual a x ao quadrado. Bom, mesma coisa, né? Se eu for considerar o y igual a f de x. Beleza, tem isso daqui e isso daqui. Na verdade, seria uma outra função, uma funçãozinha g, né? No caso. Mas isso não vai importar muito na resolução, não. Então, o que eu faria para encontrar essa área? Bom, primeira coisa, eu teria que verificar se essa função encosta nessa. Porque se ela se encostar, uma vai estar em cima da outra e na outra parte a outra vai estar em cima dela, certo? Ou seja, se essa estiver em cima e eles se interceptarem, vai ter um intervalo que essa daqui vai estar embaixo também. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Então vamos ver como que eu faço para saber se essas duas funções vão encostar. É só igualar as duas. Então o que eu vou fazer? F de x igual a g de x. Bom, f de x é igual a 2. G de x é x ao quadrado. Para esse daqui acontecer, o que tem que acontecer? Eu tirar a raiz dos dois lados, né? Aqui vai ficar um módulo de x, então o x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Então, elas vão se encontrar tanto no raiz de 2 positivo quanto no raiz de 2 negativo. Só que o raiz de 2, pessoal, ele não se encontra nesse intervalo. Então, nesse intervalo em específico, essas funções não vão se encontrar. Beleza. Então, só tem que saber qual das funções está em cima nesse intervalo e qual das funções está embaixo. O que eu faço? Pego um ponto aqui dentro, um meio, né? Então, vamos pegar um meio aqui dentro e ver qual que está em cima e qual que está embaixo. Então, quando eu pego f de meio, f de x eu vi que é 2. Então, qualquer ponto que eu coloco aqui no lugar de x, vai dar quanto? 2. E g de x, g de meio no caso, vai ser o quê? Meio ao quadrado. Meio ao quadrado, pessoal, é 1/4. Qual que é maior? F de x. Então, f vai ser maior para todo valor aí desse intervalo. Certo, pessoal? Então, a gente tem que f vai estar em cima de g, ou seja, essa funçãozinha 2 aqui vai estar em cima de g. O que eu tenho que fazer agora? A integral de f de x menos g de x, né, no intervalozinho de 0 até 1. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Primitiva de cada uma. Integral de 2 menos x ao quadrado dx. Bom, primitiva de 2, 2x, aplicado no 0, 1. Menos primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, aplicado no 0, 1. Aqui vai ser ponto final menos ponto inicial, né? Então vai ser 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 0, 0. Beleza. Menos. Ali vai ser o quê? 1 ao cubo sobre 3. Então, 1/3 menos 0 sobre 3, que é 0. Então, aqui ficaria 2 menos 1/3. 2 menos 1/3 é igual a 6 sobre 3 menos 1 sobre 3, que é igual a 5/3. Certo? Porque 6 sobre 3 é igual a 2. Então, a área dessa região delimitada seria 5/3, tá, pessoal? Então, olha aqui no gráfico o que vai acontecer, pessoal. Então, olha o que a gente teve aí, pessoal. Essa funçãozinha que a gente sabe que é x ao quadrado, né? Essa funçãozinha aqui é minha função g, na verdade, né? Eu coloquei f aí, mas é minha funçãozinha g. E essa daqui, essa reta aqui, é minha funçãozinha f igual a 2. Certo? Observa que f igual a 2 no intervalo de 0 até 1 aqui, ó, realmente vai estar em cima da minha funçãozinha g. Né? Então, ela vai estar em cima menos a g que vai estar embaixo. Certo? Então, essa área que a gente calculou aqui, ó, tem quanto? Exatamente 5/3 unidades de área. Certo? Vamos para um terceiro exemplo aí, pessoal. Bom, pessoal, então o terceiro exemplo, olha o que ele está falando aí, ó. Calcule a área compreendida entre essas funções, x ao quadrado e raiz de x. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver qual função está em cima, qual está embaixo, se elas se interceptam em algum ponto, se elas se interceptarem, a gente vai ter que ver qual ponto de interseção que elas tiveram, certo? E observa aqui, pessoal, que ela não colocou um x demilitando, qual x que eu estou demilitando, né? Qual intervalo que eu estou considerando. Então, eu vou integrar em qual intervalo? Bom, aí seria nos pontos de interseção dessa função. Se ele está falando aqui
que elas não têm, que não tem intervalo para mim, para eu tentar calcular essa área, ele está falando para mim que essas funções vão estar delimitadas por dois pontos, né? E esses dois pontos seriam exatamente esses pontos de interseção. Então vamos fazer esses pontos de interseção aí, pessoal. Então olha aqui como que vai ficar. Eu vou ter que, na verdade, essas funções aqui tem que ser diferentes, né? Essa função aqui tem que ser g também. Eu fiz igual a mesma coisa que o outro exercício, né? Então aqui tem que ser g, certo? Então o que eu vou fazer? F de x igual a g de x. Então, na verdade, vou achar o ponto de interseção aqui, certo? Eu sei que tem, porque ele não delimitou esse x aí para mim. Então, eu sei que tem. Então, vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado e g de x é igual a raiz de x. Bom, o que eu posso fazer agora? Tirar a raiz dos dois lados, né, para ficar mais fácil e sumir com essa raizinha aqui. Então, vou tirar o quadrado, na verdade, dos dois lados, né, para essa raiz sumir. Bom, aqui vai dar x à quarta e aqui vai dar x. Vou passar esse x para o outro lado. Então, vai ficar x à quarta menos x é igual a zero. Colocar o x em evidência, aqui vai dar x ao cubo menos 1 igual a zero. Uma multiplicação dando zero, então esse tem que ser zero ou esse daqui tem que ser zero. Um dos dois tem que ser zero. Então, uma raiz aí é x igual a zero, certo? E a outra raiz é o quê? Tem o x ao cubo menos 1. Né? Então, vou ver x ao cubo menos 1 igual a zero. Que valor que esse daqui vai ter? Então, eu vou passar 1 para lá. Ó. X ao cubo é igual a 1. Então, o x tem que ser quanto? Pessoal, tem que ser 1. Né? Tirar a raiz cúbica desse lado, a raiz cúbica desse lado, vai dar 1. Né? Então, x é igual a 1. Então, os dois pontos aí que eu achei, pessoal, foi o quê? X igual a 0 e x igual a 1. Então, eu vou vou calcular, né, a integral de uma função menos a outra nesse intervalo. O que eu tenho que saber agora? Qual função está em cima e qual função está embaixo no intervalo de 0 até 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu estou nesse intervalo aqui. Então, sei lá, eu posso conferir, pegar um ponto nesse intervalo para eu conferir isso daí. Vou pegar meio, né? Sempre pega meio. X igual a meio. Então, f de meio, pessoal, vai ser o quê? Meio ao quadrado, que vai dar 1/4. G de meio vai ser igual a raiz quadrada de meio, que é a mesma coisa que o quê? Raiz de 2 sobre 2. Nossa, professor, de onde você tirou isso? Eu racionalizei. Aqui raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2. Racionalizando, vai ficar isso daqui. Bom, daí como que eu sei qual que é maior? Se eu igualar os denominadores, então como que eu sei qual que é maior? 1/4 ou a raiz de 2 sobre 2? Bom, se eu igualar aqui a 4 nesse denominador, vou multiplicar aqui por 2, tem que multiplicar em cima por 2 também. Né? Então vai ficar 1/4 ou 2 raiz de 2 sobre 4. Então é só agora comparar o meu numerador, né? Então meu numerador aqui, ó, 2 raiz de 2 é maior que 1. Então minha função g está em cima. Então, como que eu vou ter que calcular isso daí? A integral de 0 até 1, já que g está em cima, de g de x menos f de x. Isso tudo em relação a x. Certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que o quê? A integral de 0 até 1. Né? Quem que é g de x? Raiz de x. Quem que é f de x? X ao quadrado. Tudo em relação a x. Então, vou pegar a primitiva de raiz de x. Então, essa raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, não é? Então, o que eu vou fazer? Somar meio mais 1, que vai dar o quê? 3 meios, e dividir por 3 meios. Certo? Mesma coisa que depois multiplicar por 2/3, tá? Menos, isso aqui também é aplicado no 0 até 1, certo? Menos a primitiva de x ao quadrado, ok? X ao cubo sobre 3. Aumentei 1 aqui. Dividir por 3, isso no intervalo de 0 até 1. Bom, aqui, pessoal, esse 2/3 é a mesma coisa de multiplicar... esses 3 meios é a mesma coisa de multiplicar por 2/3, pelo inverso, né? Vezes. Agora, esse 1 aqui eu posso substituir aqui dentro, né? Quando eu faço ponto final, 1, né? 1 elevado a qualquer número é 1. Certo? Bom, menos o x aplicado no 0, só que aqui vai dar 0, né? 0 elevado
Algum número zero, zero vezes outro número zero, né? Então vai dar essa primeira parte aqui, vai dar isso daqui. Menos, agora eu vou calcular aqui. 1 ao cubo, 1 sobre 3, 1 terço. Menos zero, certo? Então o que eu vou ter aqui? 2 terços menos 1 terço. 2 terços menos 1 terço é igual a 1 terço. Então a área entre essas duas funções é exatamente igual a 1 terço. Então olha o gráfico aí, pessoal, dessas duas funções aí, ó. Bom, pessoal, então olha o gráfico aí que apareceu, né? Essa funçãozinha aqui é meu x ao quadrado, né? Que é a minha função f, né? E essa daqui é a minha função raiz de x, que é a minha função g. Observe que é nesse intervalo aqui que ela se intercepta, ela intercepta tanto no zero, que a gente achou, quanto no 1, que a gente também achou. Observe que nesse intervalo de 0 até 1, minha função g ela é sempre maior, né, do que f. Beleza, calculei a área, então essa área aqui ó, equivale a 1 terço unidade de área. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou sanar essas dúvidas. E nas próximas aulas eu vou tentar fazer algumas aplicações. Mas por enquanto aqui a gente fecha o nosso conteúdo da prova, né? Na verdade a gente fecha o conteúdo da prova. Às vezes eu passo algumas aulas sobre aplicações para vocês conseguirem fazer o trabalho melhor. Certo, pessoal? Então até mais aí e bons estudos.